Olá, no Direito Sem Fronteiras de hoje vamos falar sobre os surtos de sarampo que se espalham rapidamente pelo mundo. De acordo com os últimos relatórios da Organização Mundial da Saúde, milhões de pessoas estão em risco de contrair a doença, que é altamente contagiosa. É a maior incidência em 13 anos. Veja na reportagem. Segundo a OMS, os casos de sarampo notificados nos primeiros 6 meses de 2019 são os mais elevados desde 2006. De 1º de janeiro a 31 de julho de 2019, 182 países notificaram 364.808 casos de sarampo à OMS. No mesmo período do ano passado, 181 países registraram 129.239 casos. A República Democrática do Congo, Madagascar e a Ucrânia foram os países que notificaram o maior número de casos. A OMS aponta que os principais surtos estão em Camarões, Chade, Cazaquistão, Nigéria, Filipinas, Sudão do Sul, Sudão e Tailândia, países com baixa cobertura vacinal. Ao mesmo tempo, também há surtos em países com alta taxa de vacinação, como os Estados Unidos. O país registrou a maior contagem de casos em 25 anos. Na Europa, foram registrados 90 mil casos nos primeiros 6 meses de 2019, superando o ano de 2018 inteiro. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, já são mais de 2 mil casos registrados em 13 estados. A doença circula no país desde 2017 e o vírus não era detectado desde 2015. E para debater o assunto, convidamos a infectologista Joana Dark e a mestre em Direito e colaboradora da Fiocruz Brasília, Amanda Espinheira. Muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Doutora, eu começo com a senhora. Como é que se transmite o sarampo? Só para dar uma geral nessa doença. Então, o sarampo é uma doença que se transmite facilmente, né? A alta transmissibilidade e principalmente por secreções. Quando a gente tosse, espirra, geralmente por dia a gente passa muitas vezes a mão na boca, no nariz, cumprimenta as pessoas e isso você faz uma troca de secreções. Então, sempre através desses fluidos do corpo que você transmite, principalmente via aérea superior. E a questão da Organização Mundial da Saúde, como ela funciona e como ela disciplina, vamos dizer assim, algumas práticas para a preservação da saúde no mundo inteiro? Então, no Brasil, a gente tem um Programa Nacional de Imunização, que é muito importante e forte. Aliás, o Brasil, ele é campeão, né? É um programa que nos orgulha muito, porque erradicou e eliminou inúmeras doenças infecciosas no país. A OMS, ela traça as linhas gerais de atenção com relação a essas doenças infecciosas. Existem, por exemplo, vacinas que são recomendadas pela OMS e que não são recomendadas pela rede pública, porque a gente tem uma gama de vacinas que são distribuídas para a população e vacina é um insumo caro, então nem sempre a gente tem a disposição para fazer todas as vacinas recomendadas pela OMS. Existem essas recomendações e cada país faz de acordo com suas possibilidades, né? De acordo com seus recursos. Essa doença estava sob controle no Brasil. Sim. De repente ela volta com toda a força. Por quê? Faltou campanha de vacinação? Bom, essa campanha retoma agora com esses casos que começam a chegar e com o fluxo migratório de pessoas vindo para cá e pela ausência de vacinações, associada à questão do movimento antivacina que cresce cada vez mais. E não é um caso novo. Desde 88 tem um artigo muito famoso que foi publicado associando questões da vacinação ao autismo, por exemplo, que depois foi cassada a licença médica desse pesquisador. E outros movimentos aqui no Brasil, inclusive, com a questão da revolta da vacina, com a questão de várias pessoas contrárias a isso, com o Oswaldo Cruz obrigando coercitivamente as pessoas a se vacinarem, esse movimento anti-vacina cresce e faz com que as pessoas não se vacinem e pelo fato de não haver a vacinação e as pessoas não terem essa consciência, entrando em contato com o vírus, cada vez mais volta a virar um surto endêmico. Né? Doutora, essa questão desse artigo publicado, fala um pouco disso para a gente. Isso foi definitivo mesmo nessa questão da volta dessa doença? Na verdade, quando você lança uma informação em uma revista de peso, com pesquisadores que você confia,
falando socialmente, né, na comunidade científica, entre os médicos, isso teve um impacto muito grande. Quando o artigo foi na Lancet, por exemplo. A revista Lancet, inglesa. Isso, inglesa. E aí, quando foi lançado, a ideia de se associar a vacina ao autismo causou um grande movimento. As pessoas ficaram realmente preocupadas. Mas isso não foi comprovado cientificamente? Não foi comprovado. Inclusive, o médico que lançou o artigo, os dados foram revisados, fizeram outras pesquisas. A comunidade norte-americana, que é o grupo chamado Autism Speaker, eles fizeram uma nota falando que não era verdade, demonstraram outros estudos, só que a notícia ruim saiu. Sim. E isso marca. E depois, para você reconstruir a ideia de que a vacina é boa, aí você tem um pouco mais de dificuldade. Além disso, tem outros fatores. Por exemplo, quando você fala de uma doença que está quase erradicada, sob controle, que as pessoas já não veem mais, porque sarampo no Brasil os médicos não sabem mais nem diagnosticar, porque não vê. Então, te dá uma falsa sensação de segurança. Eu já ouvi mães falarem assim, não vou vacinar não tem mais sarampo. Para que eu vou vacinar? Não tem mais. Então, é uma falsa sensação de segurança. Além disso, aí as pessoas vão diminuindo a imunização, as idas aos postos de saúde para vacinar. E, além disso, o que acontece? A vacina ela não é 100% eficaz. Então, cada vez que eu faço uma campanha de vacina, eu fico ali em torno de 5 a 10% de pessoas que não imunizam. E se esse número de vulneráveis vai se somando e as pessoas diminuem as idas às instituições para fazer as vacinas, eu vou criando um bolsão de vulneráveis, de suscetíveis. Entendi. E aí a gente tem os surtos. Perfeito. No caso da Organização Mundial da Saúde, os países são obrigados a seguir os ensinamentos, as planilhas de atitudes clínicas, sanitárias e tal? O direito sanitário tem um caráter muito de soft law, um caráter muito de recomendações e não de coerção, de punitivismo. Mas existem algumas medidas que a União Europeia e países que fazem parte da União Europeia e o próprio Brasil têm adotado, como, por exemplo, aqui no Brasil, algumas medidas de políticas públicas, como o Bolsa Família ser associado à obrigatoriedade da vacinação. A partir do PNI, que a colega falou, passou a ser obrigatório, por exemplo, a tríplice viral, que inclui o sarampo. Também um outro caso, a matrícula das escolas está condicionada a isso. São medidas para implementação e para a própria eficácia dessas obrigatoriedades normativas, que não existem de forma expressa. Cada país, em relação ao direito internacional, tem uma forma de internalizar os tratados internacionais. Os presidentes sancionam, assinam os tratados internacionais e passam, isso é constitucional, passam para o Congresso Nacional ratificar a partir de decretos legislativos. E existem outras formas de cooperação e de recomendação. Então, o papel da OMS é mais, como a colega também tinha comentado aqui, de instrução, de conscientização, não só em relação a políticas públicas, mas também de questões educacionais da população, dos cidadãos, em relação a isso. Perfeito. Os Estados Unidos também está sofrendo ainda com essa doença, teve lá 1.000 casos de sarampo até 25 de junho de 2019. Eu imagino que isso deve ter subido aí uns 20%, 10 a 15%, 10 a 20%. Como é que se explica isso nos Estados Unidos? Também a questão desse artigo? Será que esse artigo foi tão forte assim para as pessoas deixarem de tomar os cuidados necessários? Não é só o artigo, né? Nós temos várias comunidades que são alguns naturalistas, né? Por exemplo, eu fiz parte do Ministério da Saúde e a gente teve, por exemplo, a introdução do sarampo aqui no Brasil uma época de uma comunidade na Alemanha, que simplesmente não vacinava. Aí nem tinha lido o artigo, mas algumas pessoas simplesmente não acreditam, porque tem uma experiência, às vezes, desagradável. Porque a vacina, ela tem também, claro, seus eventos adversos. Então, às vezes, tem gente que morre de medo de agulha, né, desmaia quando vai vacinar. Aí, igual ela falou aqui na época de Oswaldo Cruz, por exemplo, né, que era obrigado, ia como policial na casa da pessoa para vacinar. Nos Estados Unidos também, o Estado não consegue fazer com que todas as pessoas se imunizem. E teve também o caso de uma comunidade religiosa no Brooklyn que negou, né,
no momento da campanha, negou que iria vacinar os filhos. Quer dizer, as crianças, umas 30 crianças Exato. foram impactadas com isso. E aí, como a notícia ruim, por exemplo, se eu tive um evento desagradável quando eu fui fazer uma vacina, eu vou replicando isso, né? E essas comunidades, elas crescem porque se eu digo... Por exemplo, quando começou a campanha do HPV no Brasil, 3 meninas referiram que tiveram paralisia. Aí qual o pai que vai querer vacinar seu filho se imagina que uma vacina pode produzir paralisia? Então isso acontece no mundo inteiro e as pessoas começam a estudar e a questão de fake news cresce muito rápido. Então em todos os locais do mundo, Europa, Estados Unidos, as pessoas vão pegando essas informações e acabam não se protegendo adequadamente. E aí vai acontecendo os surtos. A questão religiosa tem sido estudada para a não vacinação de crianças? Eu acho que essa questão do fake news é mais latente, assim, tem até um recente artigo publicado, uma breve nota de um infectologista também, na revista Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário também, do Programa de Direito Sanitário, que trata exatamente dessa propagação de notícias falsas em relação à imunização. E muitas vezes enfim, não sei qual é o intuito, mas cresce essa questão do movimento anti-vacina e repercute não só a questão de um artigo de 30 anos atrás, mas vários movimentos que vão reproduzindo em relação a isso. E a questão religiosa, eu acho que implica questões de autodeterminação, né? E volta para aquela questão da coerção, de se deve obrigar ou não os pais a levarem os filhos a se vacinar. Existem algumas previsões, como por exemplo no Estatuto da Criança e do Adolescente, de que é necessário ter a vacinação. Quando ela se torna obrigatória, é um dever do cidadão levar o seu filho para a vacinação. E todas aquelas políticas antes que comentei fazem o enforcement disso, né? A aplicação, a aplicabilidade dessas medidas. Então, por exemplo, a OAB do Rio já se pronunciou em relação a essa questão dos pais não levarem e ser obrigatório ou não. E a questão da liberdade individual entra na questão religiosa. Isso é discutível ou isso não será possível? Isso é discutível numa parte mais judicial, não uma medida administrativa. Não se pode, como ela falou, como Oswaldo Cruz, pegar e vacinar em casa. Um poder de polícia não existe. Pois não. Nos Estados Unidos, por exemplo, diante desse surto, sobretudo em Nova York, uma cidade bastante grande, os técnicos e os sanitaristas decidiram, do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, decidiram multar as famílias que não estavam levando as crianças para a vacinação, com base na questão religiosa lá do Brooklyn. Exato. Isto é comum ou não? Não responda agora. Responda no segundo bloco e a gente volta daqui a pouquinho. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje estamos falando sobre o surto mundial de sarampo. É possível punir famílias que não vacinam os filhos no Brasil? Eu digo que a pior punição não é aquela exercida pela polícia, é você ter um filho doente, né? Você ter um familiar que morre ou que fique com algo grave porque não levou para vacinar. Eu acho que a melhor forma não é a punição, é a conscientização. Quando a gente fala em vacina e vendo o passado, quantas doenças foram erradicadas, como varíola, a própria tuberculose, o controle, quantas pessoas morreram no passado de doenças que hoje são preveníveis. Então, eu acredito que a punição não é o melhor caminho, mas se for necessário, eu acho que tem que sim, o Estado deveria impor algum tipo de punição educativa, né, para que as pessoas possam ter essa consciência e que quando você se vacina, você não protege só você protege a sociedade também. Perfeito. Neste momento aqui, 3 estados receberam doses extras de vacina tríplice viral, que inclui a do sarampo. Quais são as outras 2 doenças que fazem parte dessa tríplice? Você tem sarampo, cachumba e rubéola. Aí você faz aos 12 meses. Depois, aos 15 meses, você ainda acrescenta a vacina contra a catapora. Então, no primeiro momento, você previne 3 doenças, depois o reforço, mais uma doença associada da catapora. No Reino Unido, também houve lá um surto que ainda não está controlado e o Reino Unido perdeu o seu selo
de uma região livre do sarampo. Sim. Como é que a gente poderia explicar isso? Bom, também eu acho que tem todo esse movimento anti-vacina e ele na Europa está muito presente, como a colega falou da Alemanha. Sim. Existem o Reino Unido, a Alemanha, a França, tem projetos de lei para sancionar famílias que não levam seus filhos para vacinação, no caso do sarampo, porque é na idade mais jovem. E, inclusive, com a aplicação de multas de até 2.500 euros, o que é 11 mil reais, é bastante vultoso. E a gente estava até começando como... Essa é uma forma de um reforço negativo, assim, para que as pessoas levem, tenham essa consciência e volte a questão da imunização cada vez mais crescente. Toda a Europa está valendo isso? Não, essas são leis locais. A União Europeia em si não tem um tratado internacional para tratar disso. Tem comissões que tratam de biomedicina e aspectos em relação a isso mais gerais, mas cada país interno tem a sua autonomia, a sua soberania para tratar do tema. Então, alguns países que têm, como por exemplo o Reino Unido, tem crescido esse número de doenças e no caso específico da Alemanha, tem apoiado esses projetos de lei nesse sentido. Ainda não estão valendo. Por exemplo, a possibilidade de se exigir o passaporte e também um certificado completo de vacinação. Essa é uma medida que não seria tão coercitiva e administrativa. Sim. O que você acha, doutora? Eu acho perfeita. Inclusive, nós temos hoje a questão da febre amarela. Sim. Você Na só América viaja Latina, né? para alguns locais se você tiver o seu certificado internacional. Isso tem dado resultado. Claro. Quem é que quer deixar de viajar no aeroporto, já voltar para casa com tudo pago? Então, eu acredito que isso sim é muito interessante. Até porque hoje, no mundo globalizado, você está aqui agora, em minutos, em horas, você já está em outro local. E leva com isso doenças como a introdução do Zika no Brasil, por exemplo, na época da Copa do Mundo, né? Sim. Então, No Nordeste, especialmente. Exato. Existe algum risco, por exemplo, de vírus antigos que estariam sob controle ou até erradicados, de voltarem? Com certeza. A gente faz muito, tem uma aula que eu faço na faculdade que é bem interessante, que a gente fala de doenças emergentes e reemergentes. Como é o caso do próprio sarampo, né? Que para a gente, nós estávamos confortáveis com relação ao sarampo. E hoje nós vimos, por exemplo, o próprio H1N1, a gripe espanhola, que já dizimou quase 1/3 da população espanhola. No Brasil, a gente já teve mais de 300 mil pessoas que morreram por causa desses vírus. E tem, por exemplo, o vírus da varíola, que tem em laboratório, né? Aí a gente sempre fica com medo das guerras biológicas, porque digamos hoje que alguém resolva, né, fazer uma gracinha aí de arma biológica com o vírus da varíola. Até você produzir vacina suficiente, não tem mais, as pessoas não estão mais imunizadas. Até porque a doença está erradicada. Está erradicada. No mundo todo? No mundo todo. No mundo todo. No mundo todo. Mas o vírus permanece em laboratório. Sim, em laboratório. E outras doenças também, que a polio, por exemplo. O próprio ebola chegou a estar mais ou menos controlado na África e ressurgiu, né? Ressurgiu. E é interessante que, por exemplo, teve comunidades na África com relação ao ebola que todas as enfermeiras do hospital morreram ao cuidar dos pacientes. Então, tem a questão de biossegurança. A gente acha que não... avassalador, né? Avassalador. Tem doenças que foram erradicadas que eram... A gente vê na história, a varíola mesmo era usada como para guerras biológicas, né? Sim. Então, hoje isso ainda continua. Além do Reino Unido, Grécia, República Tcheca, Albânia também perderam o status de erradicação total do sarampo. Olhando como essa doença está se espalhando pelo mundo, ela já se transformou em algo bastante grave, né? Até porque, por exemplo, hoje, aqui no Brasil, inclusive, com os casos que nós temos, a gente já vê um movimento nos hospitais bem intenso, as pessoas se preocupam, as pessoas lotam os serviços de saúde por causa da doença. E nós, profissionais de saúde, como faz tempo que a gente não vê, a gente tem dificuldade de fazer o diagnóstico. E é preocupante, porque uma coisa é você ter um caso, por exemplo, de sarampo em uma criança bem nutrida na Alemanha. Outra coisa é você ter as nossas crianças aqui desnutridas, com vários problemas que a gente tem internos, essas pessoas morrerem por uma doença prevenível. Então, assim, eu acho inadmissível nós, como sociedade, aceitar esse retrocesso.
A gente tem que rever nossos programas de imunização, a gente tem que rever as políticas, as propagandas e incentivar. A gente não pode aceitar que o sarampo retorne e nem outra doença que já foi controlada. E combater, né, qualquer tipo de não imunização e de propagação de pesquisas no sentido contrário, né, no movimento anti-vacina mesmo. Não reforçar isso. E conscientizar nas escolas, em diversos... Você, como colaboradora da Fiocruz, que é uma unidade laboratorial, química, de produção de vacinas, entre outras atividades. Sim. E alguns medicamentos também, sim, né? Sim, de uma forma ou de outra, a Anvisa tem maior controle dos medicamentos, mas sim. Como é que a Anvisa recebeu essa questão desse surto internamente? Que tipo de impacto isso provocou? Bom, acho que tem uma conscientização muito grande. Agora tem a campanha Sarampo Mata, né, mostrando como é uma emergência, como é necessário essa conscientização e um aumento do investimento de recursos públicos, né, agora que tem bastante contingenciamento de gastos nessas vacinas especificamente. Então, eu acho que esse foi um movimento provocado de conscientização e a ideia é que cada dia mais isso cresça, assim, e que as pessoas levem os filhos para vacinar. Acho que esse é o ambiente. Aqui em Brasília, a Fiocruz tem uma questão mais gerencial e administrativa. No Rio de Janeiro, ela produz essas vacinas e tem uma distribuição para todos os postos e unidades básicas. Trabalha de forma mais... o Ministério da Saúde trabalha de forma coordenada também, com o Conselho Nacional de Municípios, de Estados, enfim, levando para a tripartite, né, os 3 entes federativos. Só para contextualizar um pouquinho melhor a Fiocruz, vale lembrar que ela leva o nome do pai da vacinação Sim. brasileira, né? O sanitarista médico Oswaldo Cruz. E todo o nosso conhecimento agregado em termos de vacinação se concentra basicamente ali, né? E se espalha pelo Brasil todo. Quais são os caminhos, doutora, hoje, para que o mundo não tenha esta vulnerabilidade em relação a essas doenças? Porque além das antigas, há também as novas, né? Eu acho que falta essa responsabilidade de penalizar, principalmente com relação às questões virtuais, a disseminação via WhatsApp. Você acha que essa situação virtual, quer dizer, essa falta de controle sobre o conteúdo pela internet, também atinge a questão da saúde da humanidade na Terra? Diretamente. Eu recebi um dia desse uma informação sobre sarampo, inclusive, que eu estudo, tento estudar sobre o tema, sou infectologista. Quando eu li, eu fiquei na dúvida. Aí eu falei, nossa, porque foi tão bem elaborada, né? E um detalhe ali, aí eu falei, gente, eu pensei que fosse verdade. Aí depois via Ministério da Saúde, um colega postou no grupo de infect, gente, fake news, por isso aqui. Então, isso é grave, isso se espalha como vírus. Isso é uma subversão, na verdade. E é importante esse processo de conscientização, porque às vezes punir e regular de uma forma punitivista a troca de informações também tem outros problemas de liberdade de expressão e tudo. Tem algumas organizações que trabalham com essa questão de conscientização digital para que os usuários possam ter uma noção. E a saúde é muito afetada em relação a isso porque são dados sensíveis que estão sendo circulados ali, né? É uma questão coletiva também, não afeta só um direito pessoal, mas de todos. Então, é muito importante essa conscientização, assim. Só para a gente mencionar mais alguns números sobre a doença do sarampo no mundo, no Reino Unido, 953 casos foram registrados em 2018 e 489 casos registrados até metade de 2019. 2.193 casos na Grécia. 1.466 casos na Albânia e 217 casos na República Tcheca. Quer dizer, é realmente uma situação que eu acho que todos os recursos em termos de comunicação, em termos de ciência, de preservação e controle têm que ser colocados na rua agora, né? Com certeza, tem que estar disponível. E o Brasil, aí a gente se orgulha, né? Porque, por exemplo, quando você pega o nosso calendário, nosso programa de imunização e todo o movimento que tem sido feito atualmente, de disponibilizar a vacina, porque quando você tem um diagnóstico de um caso de sarampo, você tem que fazer bloqueio vacinal.
né? Você tem 72 horas para vacinar, às vezes, uma quadra, uma instituição. O que seria um bloqueio vacinal, doutora? Quando eu tenho o caso índice, que é a pessoa que está infectada, então a vigilância epidemiológica precisa buscar todos os possíveis contactantes. Aí tem que fazer essa vacina nos contactantes. Isso está sendo feito hoje no Brasil? Claro, é feito. E, por exemplo, você vai no centro de saúde ter disponível a vacina, e na rede pública, você pode não encontrar vacina, às vezes, na rede privada, porque houve esse movimento e o Brasil comprou e está fabricando e está indo atrás. É importante, mas isso tem que ser contínuo. Não pode ser só nesse momento de surto. Né? Perfeito. Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada. E agradeço também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação completa no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.